Você já deve ter visto em algum vídeo na internet um tipo de uma fumaça se formando em cima das asas dos aviões, ou saindo nas pontas das asas, ou até mesmo na frente do motor do avião. Mas o que exatamente é isso? Por que isso é causado? Fala pessoal do Aero, tudo bem? Na loja do Aero chegou agora essa camiseta aqui com o logo. Essa aqui é uma nova versão da outra camiseta de logo que a gente já tinha. Esse aqui é um logo mais definido, com mais detalhes. Então se você gosta do logo do Aero, vai lá na loja, tem o link aqui na descrição, terminando o vídeo corre lá, que além dessa camiseta também tem muitas outras coisas legais que você vai curtir. E só lembrando, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botão aqui embaixo e já se inscreve para saber de tudo o que acontece aí na aviação. Antes de começar a falar por que essa fumaça é formada nessas partes dos aviões que eu falei, é importante dizer que isso não é fumaça, mas isso tem mais a ver com nuvem. E para entender isso é importante a gente falar sobre meteorologia, que é o estudo dos fenômenos atmosféricos. Eu já falei em vários vídeos aqui no Aero sobre pressão atmosférica. Basicamente, a gente está inserido nessa atmosfera terrestre, e essa atmosfera tem um peso, e esse peso exerce uma pressão sobre tudo que está imerso nessa atmosfera. Vale lembrar que a atmosfera é um fluido, e um fluido é algo que não tem uma forma própria definida. Um gás ou um líquido, por exemplo, ele vai tomar a forma de onde ele estiver. E no caso da atmosfera terrestre, ela é composta por vários gases, como oxigênio, nitrogênio, que é inclusive a maior parte da atmosfera, cerca de 80%, quase 80%. Uma pequena parte da atmosfera também é gás carbônico e outros gases. Mas vale lembrar que na atmosfera também tem a presença de umidade. E é aí que essa parte de nuvens começa a se formar. Toda essa atmosfera que envolve o planeta Terra fica preso em volta do planeta por conta da força da gravidade. Se não fosse a gravidade, a atmosfera simplesmente não existiria, ela iria embora. A pressão atmosférica funciona exatamente como a pressão do fundo do mar, por exemplo. Ou seja, quanto mais profundo você for no mar, maior vai ser a pressão. E é exatamente isso que acontece aqui também na superfície da Terra. Quanto mais embaixo da atmosfera a gente está, maior a pressão. Por isso que a pressão atmosférica no nível do mar é a maior possível, porque o nível do mar é a parte mais baixa do planeta. Conforme a gente vai subindo, essa pressão atmosférica vai diminuindo. Isso acontece simplesmente porque existe uma coluna de ar cada vez menor em cima de um corpo, em cima de um objeto, conforme ele vai subindo. Agora, você já entendeu que quanto mais você sobe, menor fica a pressão. Mas a altitude, será que é a única coisa que faz a pressão diminuir? Não. Também tem a velocidade de deslocamento de um fluido. Quanto maior a velocidade de deslocamento, menor a pressão. E é aí que começa a fazer sentido esse negócio que eu falei das nuvens se formando nas partes dos aviões. Essa alteração da pressão no ar em movimento é chamada de pressão dinâmica. Explicando de uma forma bem básica como que o avião voa, basicamente o ar quando bate no aerofólio, na asa do avião, a parte de baixo da asa é mais reta do que a parte de cima é mais curvada. Isso eu estou falando de uma asa assimétrica. Existem asas simétricas, onde em cima é igual embaixo, mas eu não vou entrar nesses aviões. Vamos considerar sempre asa assimétrica. Nesse caso, o ar ele é dividido assim que entra em contato com a asa. Quando ele é dividido aqui na frente da asa, no bordo de ataque, ele vai querer encontrar o mesmo pedaço na parte de trás da asa. Para isso acontecer, como a parte de baixo é mais reta do que a parte de cima, então a distância da parte de baixo é menor do que a de cima, para o ar chegar ao mesmo tempo na parte de trás da asa, em cima tem que andar mais rápido do que embaixo. Esse deslocamento mais rápido do ar na parte de cima da asa faz com que a sua pressão diminua. E se você quiser entender melhor, mais a fundo essa questão de como o avião voa, enfim, eu não vou falar nesse vídeo porque é muito técnico, a gente tem o curso do Aero Helps, tem o curso lá de teoria de voo que é bem legal, tô deixando o link aqui na descrição também, se você se interessar em coisas mais físicas, lá você vai gostar disso, você vai encontrar tudo o que você precisa. Então, o funcionamento de uma asa mostra na prática como que a pressão diminui quando a velocidade do ar aumenta. Esse mesmo fenômeno de diminuição de pressão do ar acontece na frente dos motores a jato. Acontece que esses motores puxam uma enorme quantidade de ar para jogar aqui nos compressores, para comprimir, queimar na câmara de combustão, girar as turbinas e sair em alta velocidade para trás. Só que quando esse motor está puxando toda essa quantidade de ar aqui na frente, vai gerar uma pressão menor, porque ele está tentando
tirar todo o ar que tem aqui. É justamente por isso que você não pode ficar na frente de um motor a jato quando ele está funcionando, porque ele vai sugar o ar e tudo que tiver ali em volta. Só que o motor a jato não puxa só exatamente da frente o ar. Ele vai puxar tudo que tem em volta, praticamente de uma área de 180 graus em volta dele, e é exatamente por isso que você não pode nem chegar do lado do motor até uma determinada distância, e eu já fiz vídeo no Aero mostrando, né, a sinalização que tem no motor. Agora é importante você entender o que a umidade tem a ver com tudo isso. A atmosfera tem umidade. Essa umidade causa alguns fenômenos, como a formação de nuvens, por exemplo. E quando eu falo nuvens, eu não estou dizendo só naturais, mas qualquer coisa que diminua a pressão, automaticamente diminui a temperatura, fazendo com que essa umidade condense, aí você vai ter a formação de uma nuvem. Quando a gente fala dessa pressão dinâmica, quando tem uma diminuição brusca de pressão, a temperatura vai diminuir. E eu posso fazer de novo uma experiência que eu já fiz em um outro vídeo da garrafa. Eu coloquei água aqui dentro dessa garrafa e eu vou aumentar a pressão dela. Isso aqui eu fiz naquele vídeo sobre a descompressão, se quebrar a janela do avião. Já postei aqui no Aero, né? Mas só para mostrar quem não assistiu aquele vídeo ainda. O que eu estou fazendo aqui é injetando ar dentro dessa garrafa. Logo, a pressão dentro da garrafa está aumentando. Como aqui dentro tem a umidade da água, quando essa rolha escapar, a pressão interna que está maior vai equalizar com a pressão externa da atmosfera. Isso vai acontecer de uma forma bem brusca. Por conta dessa redução brusca de pressão, a temperatura dentro da garrafa diminuiu. E aí, como ela tem a umidade, ela tem água aqui dentro, toda essa umidade condensou, formando essa nuvem. E é exatamente esse fenômeno que acontece em cima das asas dos aviões ou na frente dos motores. Na natureza, isso acontece diariamente. Ou seja, o Sol aquece superfícies de água, como lagos, rios, enfim, tudo que for superfície de água, e aí esse vapor de água vai subindo. O vapor de água é mais leve, é menos denso do que o ar atmosférico, então ele vai subindo. Quando ele chega numa altitude que a pressão é menor e a temperatura também é menor, o que vai acontecer com esse vapor de água? Exatamente o que aconteceu dentro da garrafa. Ele vai condensar. E condensando, ele vira nuvem. E aí, conforme essas partículas de umidade condensada vão se aglutinando, a nuvem vai crescendo até um ponto que ela fica pesada demais e precipita, ou seja, chove. Mas agora, tudo isso que eu expliquei, aonde que se aplica na frente do motor ou nas asas do avião? Vamos começar pelo motor. Lembra que eu falei que esse motor ele puxa uma quantidade de ar muito grande? Isso diminui a pressão que tem na frente dele, principalmente exatamente aqui na frente. Se a umidade do ar estiver acima de 20%, e a temperatura diminuir, a formação de uma nuvem na frente do motor vai acontecer. Existe uma coisa chamada ponto de orvalho. O ponto de orvalho é quando a temperatura que a umidade se condensa se iguala com a temperatura do ar seco. Quando o motor está funcionando, por conta dessa diminuição de pressão, né, dele puxar todo esse ar, a temperatura vai diminuir, como aconteceu dentro da garrafa. E aí, se o ar tiver com uma umidade de no mínimo 20% e a temperatura do ponto de orvalho for mais alta, a probabilidade de formar essa nuvem é muito grande. A umidade vai condensar. Mas esse fluxo de ar que vem do chão? Na verdade, esse fluxo de ar, esse redemoinho que forma, né, desse ar entrando no motor, acontece sempre. Só que a gente não vê porque para a gente enxergar o ar tem que ter alguma partícula visível ali, como é o caso da nuvem, da umidade condensada. Então, se o chão, por exemplo, está molhado e aí tem uma umidade maior, essa pressão que vem de todos os lados aqui do chão, ela vai diminuir essa pressão e vai condensar também todo esse caminho do ar entrando no motor, exatamente como dá para ver nessas imagens aí. Então, como tem esse contato com o chão mais úmido, tem toda essa condensação no caminho e forma esse redemoinho justamente porque quem está puxando esse ar está girando, que é o caso do fan do motor. Então o ar ele não vem liso, o ar ele vem todo, né, com vórtex, né, essa formação de vórtex. Agora, o que tem a ver então as nuvens que formam em cima das asas? Mesma coisa. Lembra que eu falei que na parte de cima das asas ou no extradorso das asas a pressão é menor. Então, quando o avião entra num ângulo de ataque, né, esse ângulo aqui em relação ao vento relativo, ele muda a velocidade do fluxo de ar em cima das asas, vai aumentar ainda mais. Aumentando essa velocidade, diminui a pressão dinâmica, diminui a temperatura. Então, da mesma forma que acontece na frente do motor, a temperatura do ponto de orvalho se igualou à temperatura do ar externo, aí vai causar uma nuvem. E isso acontece justamente por conta dessa mudança brusca de pressão, como aconteceu na garrafa, né? Quando o avião faz um movimento assim,
a pressão ela diminui de forma rápida, diminuindo essa temperatura, a nuvem é formada. A mesma coisa pode acontecer em partes da fuselagem, se tiver uma diminuição de pressão, e também acontece nas pontas das asas, aqui nos winglets, ou mesmo aviões sem winglets, acontece isso em algum pedaço da asa. Às vezes pode acontecer até do ar que vem do motor, né? Você vê assim, bem saindo da parte do motor, um pouco dessa nuvem acontecendo. Tudo isso por conta da diminuição da pressão dinâmica e diminuição da temperatura, condensação do ar que está passando ali. Nota que isso vai acontecer em um dia mais chuvoso, um dia úmido. Num dia seco, vai ser muito difícil isso acontecer porque não tem umidade suficiente. Então é isso, a próxima vez que você vê uma fumaça no avião, saiba que não é fumaça, é uma nuvem formada por conta de diminuição de pressão, diminuição de temperatura e alta umidade do ar. Não tem nada a ver com ataque químico, com despejar nada em lugar nenhum, é simplesmente um fenômeno atmosférico comum que acontece todos os dias na formação das nuvens que a gente conhece. É isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você quiser acrescentar alguma coisa, joga aí embaixo nos comentários. Não esquece, Loja do Aero, novas camisetas estão disponíveis, link na descrição. Se você ainda até agora não se inscreveu no canal, já se inscreve, clica no botão aqui embaixo e aciona o sininho para receber notificações de vídeos como esse e também outros muitos vídeos variados aí de temas que a gente fala sobre aviação. Já aproveito e deixo 2 vídeos aqui para você assistir na sequência. Um sobre o contrail, a trilha de condensação deixada pelos aviões, e também o que acontece se a janela de um avião quebrar em voo. Dá mais ou menos esse mesmo exemplo aí da garrafa que eu falei. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.